A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando nesse quarto trimestre acerca do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E desta feita a lição de número 4. A lição de número 4 está inserida no capítulo 8 e 9 do livro do evangelista Mateus. E o título da lição é Os Milagres de Jesus. O texto áureo fala: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Nós observamos aqui que Jesus ele pregou o evangelho do reino. Ele não pregou o evangelho da graça, da salvação, porque ele é o Salvador. E ele pregou o evangelho do reino. E é o evangelho da graça, a igreja prega para a salvação, mas depois também a igreja tem que pregar os dois evangelhos, no sentido, as duas situações do evangelho, a graça, que a pessoa se arrepende e aceita Jesus, e depois a igreja tem que passar a pregar o evangelho do reino para essas pessoas ser útil, para essas pessoas dar fruto, dar resultado, fazer discípulo e assim por diante. Coisa que não está acontecendo nos nossos dias. A verdade prática fala: Jesus tem autoridade para perdoar pecados, expulsar demônios e curar toda a enfermidade e ressuscitar os mortos. A introdução diz: no primeiro circuito da Galileia, Jesus já havia curado toda sorte de doenças e enfermidades no meio do povo. Não foi todos os doentes, todos os enfermos, foi toda sorte, ou seja, vários tipos de enfermidade, né? Enfermidade física, enfermidade mental, expulsando o espírito imundo, né? Enfermidade espiritual. Mas Mateus não dá detalhes dos milagres, o que só passa a fazer nos capítulos 8 e 9, produto dessa aula de hoje, desse comentário de hoje. Individualizando a possibilidade, individualizando e possibilitando constatar a natureza do Messias, a extensão e a profundidade do seu poder de cura e libertação e de ressuscitar os mortos. Nós temos aqui assuntos exclusivos de Mateus, né? No capítulo 9, aqui no 27, no 32 e no 35, tem a cura de 2 cegos, a cura de um mudo e endemoniado e a seara e os trabalhadores. Está apenas no Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós vemos isso várias vezes, né? Tem situações que a gente só encontra em um dos evangelistas, né? E tem algumas situações também acerca do cego de Jericó. Um diz que é 2, e você vai para outro evangelista, ele diz que é 1. No caso aqui de Mateus, um endemoniado de Gadara, ele diz que é 2. Você vai para Marcos, para Lucas, ele vai dizer que é 1. E assim você vê essas coisas, não desmerecendo a palavra, né? Mas isso a gente entende que foi homens que escreveu, passa pela gráfica, pela compilação, né? E também quando passou pela tradução, né? E aí teve muita perda. Nós tivemos, como eu sempre falo, nós tivemos muita perda. Quando saiu do grego para o latim, do latim para o português, a gente teve muita perda. E teve muito acréscimo, teve muitas... sangraram muito a palavra, né? Adulteraram muito a palavra, acrescentaram a palavra, e é preciso que a gente sempre tenha sempre um olho no original, pesquisando, não recebendo de pronto tudo que está ali escrito, porque tem muita coisa que está errada. Você diz: pastor, a Bíblia tem erro? Sim, a Bíblia contém erros gráficos, né? Erros humanos, erro da nossa língua portuguesa, dependendo de quem escreveu, né? Da imprensa, né? Da impressora, da empresa que fez, né? Que realmente imprimiu esse material. Pois bem, o primeiro ponto fala milagres presenciais e à distância.
Jesus sempre cura, inclusive agora, né? No nosso tempo, ele curou presencialmente quando teve no seu ministério 3 anos e meio. Mas depois ele foi assunto aos céus e continua curando, porque nós fazemos isso em nome dele. Jesus curou de perto e de longe, curou enfermidades simples e complexas, curou perdoando pecados, libertou e ressuscitou, curas confirmaram o ministério do Messias. O Senhor, ele não veio com essa prerrogativa de curar. Jesus veio como Salvador, ele veio para salvar, né? Ele veio para salvar um povo que estava perdido, né? Eis que eu vim buscar e salvar aqueles que se acham perdidos. Então, a vinda de Jesus, o plano de salvação de Deus foi que Jesus viesse para salvar. Mas, ao chegar diante do povo e ele vendo a situação do povo, ele atendia às demandas do povo, né? E essas demandas, esses milagres, ele sempre deixa bem claro que era para mostrar que ele tinha poder e autoridade. Ele não fazia simplesmente para a pessoa ficar curada, não. Era para que o nome do Deus, do Pai fosse glorificado nele e as pessoas entendessem que ele tinha o poder de fazer, né? O segundo ponto aqui, do primeiro, fala a cura do criado de um centurião. Aqui em Mateus, aqui, capítulo 8, verso 6, ele vai falar desse centurião. Ele disse, aí ele foi um centurião, ficou sabendo que Jesus estava chegando à cidade, e sai esse centurião ao encontro de Jesus. Mas quando você vai para Lucas, capítulo 7, você vai ver totalmente diferente. Lucas, ele vai com mais riqueza de detalhes. O centurião, ele nem saiu de casa. Até porque a própria palavra do centurião, quando ele fala que ele está sob autoridade, ou seja, ele tem alguém acima dele, e ele está sobre, e ele é sobre a autoridade, e está sob, também ele é sob. Ele é liderado, mas ele tem líderes acima dele. Ele tem seus liderados, seus 100 soldados, seus 100 servos, mas ele também segue, ele também é servo de alguém, tem alguém acima dele. E o evangelho de Lucas, no seu evangelho, ele vai dizer que ele não saiu de casa, ele pediu para uns amigos judeus, e esses amigos judeus foram ter com Jesus. E falaram, mestre, tem um nosso amigo, centurião, ele não é judeu, ele é romano, mas ele tem ajudado muito a obra, ele tem contribuído muito, e é lícito, e é justo que tu faça alguma coisa por ele. Ele disse, tá, eu vou. Mas aí o centurião, não satisfeito, manda agora os amigos, que não eram judeus, disse, vai lá, encontra os judeus que eu mandei, e vai até eles, e vai até Jesus e diz para ele que eu não sou digno que ele entre na minha casa. Observe que não foi o centurião que foi, quando você vai para a riqueza de detalhes, né? Então a Bíblia é interessante que a gente olhe, que a gente leia, para a gente entender. Você vai encontrar situações, não é contradição, mas são 4 evangelistas, cada um tem a sua ótica, não dá para anotar tudo, né? E é por isso que a gente tem que ler, tem que esmiuçar bem a palavra do Senhor na Bíblia, né? Para que você retire mais, né? Retire o suco, retire o sumo, a essência. O terceiro e último ponto, primeiro, fala a cura da sogra de Pedro. Jesus também cura a sogra de Pedro. Quando vai na casa de Pedro, chega lá, a sogra de Pedro está enferma, está com febre, e Jesus cura. Então, Jesus cura para mostrar que ele tem poder sobre as enfermidades, né? O segundo ponto fala milagres, libertação e perdão de pecados. Aqui fala da cura de 2 endemoniados, né? Dos gadarenos, aquilo que eu falei que no outro evangelista vai falar que é só um.
E aqui Mateus está dizendo que é 2. E aqui Jesus tinha deixado uma multidão daquém do lago, né, da Galileia. A Galileia, aquele lá não é o mar, apesar de ser falado muito em mar da Galileia, mas não é o mar, lá é um açude muito grande de água doce, não é mar de água salgada, e ele é chamado de mar pela extensão dele, né? Ele tem mais de 12 quilômetros, né, de extensão, com 12 de largura, tem as medidas, aí você pode pesquisar, você vai ver as medidas dele. E ainda hoje está lá. Então é chamado de mar pelo tamanho, mas não é mar de água salgada. E aí Jesus deixou a multidão do lado da margem e atravessou para o outro lado, porque ele, como Deus, ele é onisciente, ele sabia que tinha esses 2 endemoniados lá nessa cidade de Gadara, que era uma das Decápolis, do outro lado da margem do lago de Genezaré, ou do lago de Betsaida, tudo é o mesmo nome, porque são cidades que são banhadas pelo lago da Galileia. Não banha só a Galileia. Tem uma Decápole de um lado e uma Decápole do outro, que são Decápolis, significa 10 cidades. E aí Jesus deixa a multidão aqui e vai atrás de 2. Observe o evangelho que Jesus prega, a forma que ele prega. O evangelho dele. Deixou a multidão aqui que ele tinha acabado de ensinar, tinha acabado de pregar, mas não importa se é 2 ou 3, assim como ele próprio diz na sua palavra, onde tiver 2 ou 3. E ele atravessou o lago da Galileia e foi para o outro lado, porque tinha essas 2 almas acometidas de espíritos imundos e ele precisava. Deixou a multidão aqui e foi atrás. Analise isso com a igreja de hoje, com a igreja de sempre. O ser humano sem a visão do reino. Ele nunca vai deixar a multidão aqui e sair atrás de 2. Deixar 99 aqui e correr atrás de 1. E não entendeu nada do evangelho do reino. E é isso que a igreja tem perdido muito, né? Porque todos custaram o preço de sangue do Senhor Jesus, tanto a multidão quanto uma pessoa. O segundo tópico aqui fala a cura do paralítico em Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico, né, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe diz, perdoado, né, ao paralítico, tem bom ânimo, filho? Estão perdoados os teus pecados. E aqui foi o suficiente para os fariseus, os saduceus, aqui os religiosos, eles não dão crédito porque ele estava perdoando pecado, e eles sabiam, e está escrito. Está escrito em Isaías 43, está escrito no Salmo 51, que só Deus perdoa pecado. Mas Jesus estava perdoando justamente para dizer, né? Para mostrar que ele tinha esse poder. E tinha autoridade para mandar ele se levantar, né? E ele fez isso para mostrar justamente isso, e que o nome do Senhor seja glorificado. O terceiro ponto fala da cura da mulher com fluxo de sangue. Essa mulher, a palavra aqui fala que ela havia 12 anos, né, sofrendo com esse problema. E ela ficou sabendo que Jesus ia passando, e ele estava atendendo já justamente uma outra demanda, né, que ele já estava atendendo acerca da filha de Jairo, que está aqui no terceiro ponto. E aí, ao passar, ela foi atrás, né, da multidão e entrou, e aí conseguiu tocar nele, porque ela creu. É importante que, para a gente nos chegarmos a Deus através de Cristo, é preciso crer, né? Nós temos que ter fé e crer. E é esse crer que nos liberta, é esse crer que nos cura, é esse crer que resolve as nossas demandas, os nossos problemas. E ela creu, né? E aqui ele diz, eis que a mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da sua veste. E aqui nós vimos que ela imediatamente foi curada. Quando ele se torna para ela e diz, a tua fé te salvou. Ele não diz, a tua fé te curou. Porque ele fala, salvou, porque primeiro ela creu. E a palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo. Então, a salvação vem pelo crer.
E a fé nos impulsiona a andar nessa crença. A fé é a força motriz que nos impulsiona a andar atrás da crença, atrás do crer. Você creu, você é salvo. Agora, tenha fé para continuar andando e perseverando. O terceiro ponto fala os milagres sobre a morte e a cegueira e a mudez. A ressurreição da filha de Jairo. Né? Já tive um pastor que falou que aqui foram discípulos que sorriram quando ele entrou na casa que estava tendo luto. Não foram discípulos que sorriram. Né? E esse pastor falou, e a gente não pôde falar nada, porque era um ensino de sexta-feira, e ali ficava muito para a gente falar, e não deu nem como a gente conversar sobre o assunto depois. Mas aqui, a ressurreição da filha de Jairo, quando Jairo vai ao encontro dela, aqui no caso Mateus não relata, mas o outro evangelista vai relatar que a menina está enferma e ele vai atrás de Jesus. E quando ele está a caminho atrás de Jesus, a menina vem a falecer. E aí já chega um recado, um outro emissário dizendo, olha, o que tu vê não importa mais o mestre, porque a menina morreu. Mas aí Jesus, ouvindo, disse, não, te aquieta, vamos continuar, né? E aí ele obedeceu, né? Aí nós vemos aqui, crer, ter a fé para permanecer, né? E obedecer. Aqui estão as 3 palavras que definem a salvação. É o crer, a fé e o obedecer. E aí ele obedeceu e chegando em casa, Jesus adentra a casa e está aquela situação fúnebre, né, que os judeus faziam, colocavam pessoas para tocar, para cantar, né? Aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, no nosso Nordeste aqui, não aqui no Maranhão, mas aí pelo Ceará, aquela região mais para baixo lá, o pessoal chamava de carpideira. A pessoa contratava as carpideiras para chorar no velório, né? E aí os judeus já estavam fazendo esse tipo de coisa. Morreu alguém, chamava o pessoal que já vinha, tem aqueles que já vinham chorando, né? E eram pagos para ficar ali chorando. E aí chorava a noite toda, né? Ficava aquele lamento todo. E era chamada as carpideiras, as mulheres que era, a profissão delas era essa, era chorar em velório. E aqui os judeus tinham esse ritual, né? Tocando flautas e ali, tocando, cantando ali no velório. Quando Jesus entra, aí disse, olha, não adianta mais, que a menina acabou de falecer, já tem um tempinho. Aí ele disse, não, ela apenas dorme. Quando ele falou isso, o povo que estava na sala, inclusive esses que estavam fazendo o velório, sorriram. E aí ele chama Tiago, Pedro e João para entrar ao quarto. E aí chega lá e ele chama pela menina, né? Para ela se levantar. O segundo ponto do terceiro aqui fala a cura de 2 cegos, né? Então essa lição, a lição de número 4, ela vem falar sobre os milagres de Jesus. Jesus, como eu falei, ele não veio para fazer milagre, porque milagre já existia na antiga aliança. Deus sempre fez milagre. Teve ressurreição na antiga aliança. Teve cura de lepra na antiga aliança, né? E teve vários tipos de milagres na antiga aliança. Jesus não veio para fazer milagre, agora ele veio para salvar. Mas, diante das demandas, ele fazia os milagres para as pessoas reforçar a sua crença de que ele tinha poder e autoridade até sobre as enfermidades. Ele mandava e elas obedeciam. Ele falava para os demônios obedeciam. Falava com a natureza, com o mar, com o vento, com o fogo, tudo da natureza, que são anjos, o Senhor manda e eles obedecem, né? Então, a lição de número 4, ela vem falar justamente disso. Que Deus abençoe aos professores, os alunos que venham ter uma boa aula, busquem mais, pesquisem mais, mas entendendo que todos esses milagres, e o Senhor nos deu poder e autoridade, né? Ele nos deu poder e autoridade para que a gente também faça em nome dele,
Aqui, quando em Atos, né? Quando ele está subindo, antes de subir, ele diz: Eis que vos dou poder sobre, né? Os espíritos imundos, sobre as enfermidades, se tomar alguma coisa mortífera, não lhe falar mal algum. Então, ele nos deu poder. Agora é aquela situação que você sabe usar arma de fogo? Você já usou um revólver? Se você pegar um revólver, você consegue se defender de um assaltante? Se você nunca usou, se você nunca manuseou, você não vai ter coragem de sacar essa arma. Mas você está em arma, você tem o poder na mão. Do mesmo jeito, é o poder que Jesus deixou para a igreja. E cada um de nós tem esse poder e essa autoridade. Mas está enferrujado para muitos e a gente não tem coragem de usar, de levantar a mão e decretar em nome dele. E quando isso acontece, alguns começam a se encorajar e fazer, que o resultado aparece, sempre aparece porque é em nome de Jesus, aqueles que se enganam que é por conta dele, e aí começa a se exaltar e aí acaba. Por isso que a igreja hoje está nessa carência de milagre, tem tantos falsos milagres, falsas curas, porque a pessoa não está realmente em nome de Jesus. Mas nós temos dele, ele nos deu poder e autoridade, basta que a gente comece a usar esse poder, essa autoridade, aprender a usar, manusear, assim como uma pessoa que precisa usar arma, pegar um porte de arma, ela tem que fazer um curso de tiro, né, daquela arma que ela pretende usar. Da mesma forma, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra do Senhor, e nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos ensinando, nosso instrutor. Por isso, em nome de Jesus, abençoa a todos. Amém.